As luzes estavam baixas. O silêncio daquele lugar dizia mais do que qualquer palavra. Ele estava perto demais. Tão perto que ela sentia a presença dele antes mesmo de sentir o toque. Nenhum dos dois falava. Não precisavam. O olhar dele era firme, calmo, seguro desse. Como se tudo aquilo estivesse exatamente onde ele queria. Ela deveria se afastar. Sabia disso, mas não se moveu. A respiração dos dois começou a se confundir no mesmo ritmo. A distância entre eles deixou de existir, mesmo sem ninguém dar o primeiro passo. Não havia carinho, não havia promessas. Havia apenas tensão, desejo contido, e a sensação perigosa de que estavam cruzando uma linha que não deveria ser cruzada. Quando ela finalmente fechou os olhos, percebeu tarde demais. Aquilo não fazia parte do plano. Nada daquilo fazia parte do plano, porque ela não estava ali para se envolver, ela estava ali para destruí-lo. E enquanto ele permanecia tão próximo, tranquilo demais, seguro demais, ela começou a entender algo assustador. Talvez ele sempre tivesse sabido quem ela realmente era. Talvez aquele momento não fosse um erro. Talvez fosse uma armadilha. E o mais perigoso de tudo era que ela já não tinha certeza de quem estava prendendo quem. Essa é a história que vai te prender até o último suspiro. Se você está pronto para mergulhar nessa teia de segredos e desejos, curta esse vídeo agora e se inscreva no canal para mais roteiros que tocam a alma. Sob o céu cinzento de uma manhã chuvosa em Seul, Kim Jeo ajusta o colarinho da blusa branca impecável, sentindo o peso invisível da missão que carrega nos ombros. Aos 28 anos, com cabelos negros que caem em ondas suaves sobre seus ombros e um olhar que mistura determinação com uma vulnerabilidade. Escondida, ela entra no elevador da Apex Innovations, o coração batendo em um ritmo controlado. Ensaiado, ela não é apenas uma analista. É uma arma afiada pela Rantesh, a rival implacável que a resgatou de uma dívida familiar esmagadora anos atrás, quando seu pai perdeu tudo em um investimento ruim. Agora, é hora de pagar de volta. A tarefa é clara: infiltrar-se como assistente executiva do CEO Lee Min ou ganhar sua confiança. Mapear as fraquezas do império que ele construiu, patentes secretas em A e AI que poderiam dominar o mercado global e sabotar tudo de dentro para fora com paciência e precisão, sem escândalos que pudessem ser rastreados. Jeo respira fundo, repetindo mentalmente o dossiê que memorizou. Minho, 32 anos, órfão desde jovem, um gênio solitário que transformou uma startup em um colosso bilionário, conhecido por sua frieza nos negócios e por nunca baixar a guarda. Ele seria previsível, ela pensa, cercado por bajuladores, cheio de falhas ocultas, mas ao sair do elevador, o ar-condicionado gelado a envolve como um aviso, e ela sente, por um instante fugaz, que talvez nada seja tão simples. A sala de reuniões é um templo de vidro e aço, com vistas panorâmicas da cidade pulsando lá embaixo, onde carros serpenteiam como veias em um corpo gigante. Minho está lá de costas para a janela revisando pilhas de relatórios com dedos longos e precisos. O terno escuro moldando sua figura alta e atlética, os olhos escuros fixos nas telas como se pudessem comandar o mundo com um olhar. Quando Jeo entra, anunciada por uma secretária nervosa, ele ergue a cabeça devagar, e seus olhares se cruzam menos um choque elétrico, não de faísca romântica, mas de reconhecimento mútuo, como dois predadores se avaliando em uma floresta urbana. Ele a entrevista pessoalmente, contra o protocolo, perguntas afiadas como lâminas, sobre sua experiência em análise de dados, sobre como ela lidaria com prazos impossíveis, sobre lealdade em um mundo de traições corporativas. Jeo responde com perfeição, voz suave mas firme, plantando sementes sutis, uma pergunta casual sobre projetos inovadores, um comentário sobre a pressão de liderar sozinho. Mas Minho nota os detalhes. O jeito como ela inclina a cabeça ao ouvir. Os dedos que tamborilam levemente na mesa de mogno polido, mapeando cada pausa dele. Ele sentiu o cheiro de algo errado. Uma curiosidade que vai além do profissional, mas em vez de dispensá-la, ele assina o contrato na hora, um sorriso breve curvando seus lábios. Bem-vinda à Apex, senhorita Kim. Vamos ver o que você pode fazer por dentro, ele pensa. Isso vai ser interessante. Os primeiros dias são um tabuleiro de xadrez vivo, com Giune movendo peões invisíveis. Ela organiza a agenda dele,
com eficiência impecável, participando de reuniões onde executivos suam frio sob o escrutínio de mim. O ar carregado com um aroma de café forte e tensão palpável. Ela observa tudo, as noites em que ele fica até tarde no escritório, sozinho com telas piscando, o cansaço que ele mascara atrás de uma fachada de aço inquebrável, os telefonemas curtos e cortantes com investidores. Giel começa devagar, com perguntas inocentes durante pausas para almoço, como você equilibra inovação com risco, Sr. Lee? E ele responde com respostas vagas. Mas seus olhares se prolongam, um segundo a mais que o necessário, como se testando limites. Uma tarde, durante uma apresentação de um novo algoritmo de IAL, ela aponta uma falha sutil no código, algo que ninguém mais viu, e minhou para, virando-se para ela com uma intensidade que faz o quarto silenciar. Boa observação, ele diz, voz baixa, e por um momento, a admiração genuína em seus olhos, misturada com suspeita. Giel sente um formigamento na nuca. Ele está jogando de volta, convidando-a para reuniões confidenciais, compartilhando vislumbres de estratégias que poderiam ser armadilhas. Ela acessa arquivos periféricos em seu computador, quando ele sai para chamadas fotografando documentos com o celular. Escondido no bolso, cada clique uma vitória pequena. Mas o coração dela acelera não só de adrenalina, mas de algo mais, menos à proximidade dele. O cheiro sutil de colônia misturado com papel e tinta. A tensão se aprofunda em uma noite de tempestade, quando o céu desaba sobre Seul em lençóis de chuva que batem contra as janelas como punhos furiosos. O prédio treme com trovões e uma falha de energia mergulha tudo em escuridão. As luzes de emergência, piscando como olhos vermelhos. Giel e Minho estão sozinhos no escritório dele, revisando um relatório urgente, o ar pesado com umidade e eletricidade estática. Sentados no sofá de couro, iluminados apenas pela tela do laptop e pela luz fraca de um celular, ela compartilha uma história fabricada sobre sua infância solitária em uma pequena cidade. Pais distantes, sonhos de grandeza. Uma isca para extrair vulnerabilidades dele? Minho ouve em silêncio os traços afiados do rosto, suavizados pelas sombras, e pela primeira vez, ele se abre. Conta sobre perder os pais em um acidente de carro, aos 15 anos, sobre construir a Apex do nada, dormindo em sofás de amigos, impulsionado por uma raiva que se transformou em ambição. A solidão é o preço do topo, ele murmura, voz rouca, e seus olhos se encontram no escuro, o mundo lá fora reduzido a um borrão chuvoso. Giel sente um aperto no peito. Não parte do plano. Uma compaixão real se infiltrando como chuva por uma fresta. Quando a energia volta, eles se levantam devagar, o ar entre eles carregado, e ele a acompanha até o elevador, mão roçando levemente o braço dela, menos um toque que envia ondas de calor por sua pele. Os encontros escapam dos confins do escritório, como se o jogo exigisse cenários mais íntimos. Um jantar de negócios em um restaurante no topo de uma torre, onde as luzes da cidade brilham como estrelas caídas, e o vinho tinto reflete em taças de cristal como sangue em vidro. Giel usa um vestido vermelho que acentua suas curvas. Uma escolha calculada para distraí-lo, mas Minho observa com uma intensidade que a desarma. Olhos escuros seguindo cada gesto dela. Eles falam de estratégias corporativas, mas as palavras dançam ao redor de algo mais profundo. Ele pergunta sobre seus sonhos. Ela responde com meias verdades, rindo de anedotas dele sobre negociações fracassadas. Você me intriga, Giel. Ele diz, inclinando-se sobre a mesa, voz como veludo, e ela sente o pulso acelerar. O desejo surgindo não como ferramenta, mas como uma força própria. Mais tarde, caminhando pela rua molhada de chuva recente, ele a protege com um casaco, o cheiro dele a envolvendo, e por um instante, ela esquece a missão, perdida no calor de sua presença. De volta ao apartamento dela, um cubículo minimalista com vistas para neon piscantes. Giel relê as anotações coração dividido. Ela coletou dados sobre uma patente vulnerável, mas cada interação a faz questionar se ele a está deixando ganhar terreno de propósito. O desejo irrompe como uma chama incontrolável durante uma viagem de negócios para Busan. O mar agitado,
batendo contra as rochas como o tumulto dentro dela. Eles compartilham uma suíte de hotel por um erro de reserva que Gale suspeita ser intencional. O quarto luxuoso com varanda aberta para o oceano salgado. Após uma reunião estressante com investidores, onde Minho defende sua visão com uma paixão feroz. Eles voltam exaustos. O sol se pondo em tons de laranja flamejante. Na varanda, o vento bagunça os cabelos dela. E ele se aproxima, olhos fixos nos dela, como se lendo segredos. Por que você está aqui de verdade? Ele sussurra, mão tocando o rosto dela, e antes que ela responda, o beijo acontece, urgente, faminto, boca se encontrando em uma colisão de necessidade reprimida. Gale se entrega, mãos emaranhadas nos cabelos dele, corpos pressionados contra a grade fria, o som das ondas ecoando seus gemidos, na cama, entre lençóis amassados e respirações entrecortadas. Ele a explora com ternura inesperada, sussurrando seu nome como uma prece. E ela sente barreiras ruírem, o plano se dissolvendo em prazer puro. Pela manhã, acordando ao lado dele, o sol filtrando pelas cortinas, o remorso a atinge como uma onda gelada. Isso não pode acontecer. Ela pensa, mas já está acontecendo. O coração dela preso em uma teia que ela mesma teceu. Enquanto isso, Minho joga nas sombras, contratando detetives particulares que desenterram os laços dela com a Hantesh, relatórios chegando em envelopes discretos que ele lê sozinho no escritório, à noite. Ele sabe da traição, mas em vez de confrontá-la, ele atesta. Compartilha informações falsas sobre finanças. Observa como ela reage, plantando sementes de dúvida. Ele se vê atraído por sua inteligência afiada, pela forma como ela o desafia sem medo, algo que ninguém mais faz em seu mundo isolado. Pela primeira vez em anos, ele sente o gelo ao redor do coração derreter. Noites insones pensando nela, mas o medo o mantém vigilante. Ela é uma ameaça. Ele se lembra, mas cada momento juntos o faz duvidar. Como quando eles caminham pela praia, em Busan, pés na areia, úmida, conversando sobre futuros hipotéticos, mãos roçando acidentalmente, o sal no ar misturando-se ao desejo. Não dito, meses se passam em um vórtice de encontros roubados e avanços na missão. Gale compila o dossiê em noites solitárias. Provas de irregularidades financeiras, menos algumas reais. Outras plantadas pela Hantesh menos misturadas com segredos que ela extraiu dele em momentos de vulnerabilidade, como após noites de amor, onde ele confidencia medos profundos. Mas a confusão cresce. Ela sonha com ele, acorda com o cheiro dele na pele, questionando lealdades. Minho, por sua vez, fortalece defesas, mas permite que ela se aproxime mais, convidando-a para jantares privados em seu apartamento minimalista no topo de um arranha-céu, onde cozinham juntos, risos ecoando pela cozinha aberta, vinho fluindo como confissões. Uma noite, após uma discussão acalorada sobre ética nos negócios, eles fazem amor no sofá, corpos entrelaçados em uma dança de posse e rendição. E Gale chora baixinho depois, dividida entre o dever e o desejo. O clímax explode em uma noite chuvosa de volta a Seul, o céu chorando, como se pressentindo o fim. Gale está no apartamento dele, convidada para um jantar privado, o ar cheirando a temperos coreanos e tensão acumulada. Com o dossiê completo no laptop, menos arquivos que poderiam expor fraquezas, levar a investigações regulatórias e ruir o império, ela hesita, olhando para mim ou na cozinha. Mangas enroladas revelando braços fortes, movimentos precisos como em uma negociação. Ele se vira, e seus olhos se encontram. Ele sabe. Calmamente, ele se senta ao lado dela, pega o laptop e fecha a tela com um clique suave. Eu sempre soube, Gale, desde o primeiro dia. Ele revela tudo, as investigações, as armadilhas que armou, as informações falsas que ela coletou. Eu poderia ter te destruído a qualquer momento, mas não quis, porque você me fez sentir vivo de novo, me desafiou como ninguém. O confronto é uma tempestade emocional. Gale chora, raiva e confusão transbordando. Por quê? Por que me deixar ficar? Ele admite, voz tremendo pela primeira vez, porque eu me apaixonei pelo jogo. E por você, ela tem a escolha: enviar o arquivo e cumprir a missão, traindo o que sente ou deletá-lo e arriscar tudo, incluindo sua liberdade. Em um momento de vulnerabilidade extrema, mãos tremendo, ela pressiona enviar,
Mas o arquivo é falso. Uma isca que Minho plantou, redirecionando a sabotagem de volta para Rantesh, expondo-os por tentativa de espionagem corporativa. Sirenes ecoam lá fora enquanto notícias piscam em telas. A Rantesh em crise, executivos presos, o império de Minho, fortalecido por provas de inocência. Gale cai de joelhos, traída por sua própria lealdade dividida. Percebendo que perdeu, não o jogo, mas sua liberdade emocional, ela o ama de verdade, além do plano. Minho a puxa para si, braços fortes a envolvendo, e eles se beijam sob a chuva que agora invade através de uma janela aberta. Gotas misturando, ceia lágrimas, o caos exterior espelhando o interno. Fique comigo, ele sussurra, e ela sente o mundo ruindo ao redor deles em um renascimento. No rescaldo, o império sobrevive, maior do que nunca, mas Minho renuncia ao cargo de CEO, escolhendo uma vida mais simples, vendendo ações e doando fortunas para causas que ele ignorou por anos. Eles fogem para uma casa barra-mar em Jeju, onde o sol nasce sobre ondas calmas, o ar salgado limpando as cicatrizes. Caminhando pela praia, mãos entrelaçadas, ele a pede em casamento com um anel simples de prata, gravado com uma data menos o dia em que se conheceram. Você veio para me destruir, mas me salvou, ele diz, olhos cheios de uma paz recém-encontrada. Gieu aceita, lágrimas nos olhos, sabendo que o vínculo deles, forjado no fogo da traição e da verdade, é inquebrável. Anos depois, eles vivem em harmonia, com filhos correndo pela areia, o passado uma sombra distante, mas o amor uma chama eterna. A tela escurece com eles assistindo ao pôr do sol, abraçados, deixando para trás o mundo corporativo que quase os consumiu. E você, acredita que o amor pode nascer das cinzas da traição? Se essa história te fez sentir o coração apertado, como se você estivesse lá, vivendo cada olhar, cada segredo e cada batida acelerada, compartilhe com alguém que precisa de uma dose de emoção verdadeira. Deixe nos comentários. Qual seria sua escolha no lugar dela?